Olá, consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social na defesa dos consumidores que promove a cidadania, o desenvolvimento sustentado e a preservação do ambiente. E para que sejamos cada vez mais fortes nesta luta, contamos com o apoio de todos os nossos telespectadores, porque juntos conseguimos grandes mudanças. Portanto, fica na nossa companhia, informa-se sobre os seus direitos, exerça a sua cidadania e, claro, não se esqueça de proteger o meio ambiente. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO participa no Fórum de Reflexão do Provedor de Justiça com as organizações da sociedade civil, promovido pela Provedoria de Justiça de Cabo Verde. No nosso microprograma Informação Jurídica temos como tema a prescrição da dívida de fatura de água e eletricidade. A ADECO responde a uma dúvida de um passageiro que ficou sem a sua bagagem por culpa da transportadora. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas. A convite da Provedoria da Justiça de Cabo Verde, a ADECO participou no passado dia 11 de julho no Fórum de Reflexão do Provedor da Justiça com as organizações da sociedade civil, realizado no âmbito da comemoração dos seus 10 anos de existência. O Fórum teve como objetivo promover uma reflexão abrangente sobre as políticas sociais implementadas em Cabo Verde e o papel que as organizações não governamentais podem desempenhar na definição e realização das mesmas. A sessão serviu para reunir o Provedor da Justiça de Cabo Verde com diferentes representantes das organizações da sociedade civil, que geraram momentos de debate em torno de temas como políticas sociais e os objetivos de desenvolvimento sustentável, os avanços, desafios e a situação atual da implementação das políticas sociais em Cabo Verde, proteção social assegurada às camadas mais vulneráveis da população, bem como o papel do Provedor da Justiça na promoção, seguimento e avaliação das políticas sociais e o papel das organizações não governamentais no processo de definição e implementação dessas políticas. Durante a reunião, os representantes apontaram a sustentabilidade como um dos desafios enfrentados pelas organizações não governamentais e a presidente do Centro Nacional de Prestações Sociais, Elisandra de Pina, reconhece a necessidade de estreitar as relações entre as ONGs e o governo, no sentido de melhorar a implementação das medidas públicas. A base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Será que em Cabo Verde existe um prazo de prescrição de cobrança e pagamento dos serviços públicos essenciais prestados? É exatamente sobre a prescrição da dívida de fatura de água e eletricidade que a jurista Janice Oliveira vem nos falar nesta edição da rúbrica Informação Jurídica. Acompanhe. A prescrição de dívida que teve a sua origem na falta de pagamento de faturas de água e eletricidade. Primeiro temos que saber o que é prescrição de dívida. A prescrição da dívida é quando o credor, a instituição para a qual você deve, perde o direito de cobrar judicialmente a dívida existente, o que acontece depois de um determinado período, de acordo com o tipo da dívida. Isto é, se a sua dívida prescrever, você perde a obrigação legal de pagar essa dívida. Em Cabo Verde, o serviço de fornecimento de água e eletricidade são considerados serviços públicos essenciais. Neste sentido, são serviços cujas faturas, se não foram cobrados num período designado, correm um risco de prescrição. A prescrição não é exatamente a extinção da dívida, mas sim a extinção da pretensão de cobrar a dívida, do direito da empresa de cobrar a dívida e da obrigação do consumidor de pagar essa dívida.
Neste caso, podemos dizer que a prescrição é finalização dessa pretensão, desse poder de exigir o pagamento da dívida. A obrigação existe de forma natural, mas a pretensão de exigir essa obrigação acaba por cessar ocorrido um certo período de tempo. O serviço de fornecimento de água e energia elétrica são considerados serviços públicos essenciais. O prazo geral de prescrição para dívidas de serviços públicos essenciais, como a água e eletricidade, segundo o nosso ordenamento jurídico, é de 5 anos, contados a partir da data em que a dívida se tornou exigível. Isto significa que, após 5 anos, a empresa fornecedora desses serviços não poderá mais exigir judicialmente o pagamento da dívida. Uma dívida por falta de pagamento das faturas de fornecimento de energia elétrica cobrada pela empresa de fornecimento de energia em 2023, associada ao período de faturação decorrente entre 2010 e 2013, está prescrita, visto que desde o último ano de faturação, que constitui o valor da dívida, decorreram mais de 5 anos. A empresa fornecedora de água e energia elétrica tem um período de 5 anos para cobrar a dívida ou exigir aos consumidores o pagamento dessa dívida. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Um consumidor ficou sem a sua bagagem por culpa da transportadora e quer saber quais os seus direitos enquanto passageiro. A ADECO responde com o jurista Elvis Graça. Comprar produtos e serviços faz parte do dia a dia das pessoas. No entanto, nem sempre tudo sai conforme o esperado. É normal que o consumidor se sinta lesado quando o que adquiriu ou contratou não atendeu às suas expectativas ou quando sofreu algum tipo de abuso ou constrangimento durante a relação de consumo. No nosso caso, quando o dano tiver ocorrido a bordo do avião ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontra sob o cuidado da transportadora, ela é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada e, dependendo da situação, o consumidor tem direito a uma indemnização por danos patrimoniais ou morais, conforme prevê a Lei de Defesa do Consumidor. Neste caso, o consumidor que sofreu o dano pode pedir uma indemnização por dano patrimonial para consertar o prejuízo sofrido. Em caso de indemnização, a responsabilidade pelo atraso, destruição, perda ou avaria da bagagem pode chegar a um valor aproximado de 176 mil por passageiro, a menos que se tenha contratado valor especial. Em relação aos danos morais, são prejuízos que atingem a honra, a imagem, a integridade física ou psicológica de alguém, causando dor, sofrimento ou humilhação. No entanto, para que o consumidor tenha direito a uma indemnização por danos patrimoniais ou morais, é necessário que fique comprovado que houve um prejuízo moral ou patrimonial causado pelo fornecedor do produto ou serviço. A indemnização pode ser pedida através de uma reclamação por escrito à transportadora aérea o mais rápido possível na Justiça ou nos órgãos de defesa do consumidor. Mas atenção, a transportadora não está responsável se o dano tiver resultado exclusivamente de defeito da natureza ou vício próprio da bagagem.
Olá, consumidor sustentável! Neste episódio, trago-vos o R de reduzir. Muitos certamente já ouviram falar que menos é mais. E no que é que isto consiste? Consiste em consumir o que é realmente necessário, tornando a redução uma forma de evitar o desperdício. Além disso, reduzir também está voltado à diminuição de resíduos que são descartados no meio ambiente. Um exemplo é usar corretamente produtos com maior durabilidade e com embalagens na medida certa, principalmente quando se trata do plástico de uso único, que é um dos grandes problemas do nosso planeta. Eu pedi para vocês partilharem connosco algumas ideias sustentáveis e fiquei muito feliz ao receber os vossos vídeos e saber que, como eu, outros consumidores já andam a praticar os 7 R's do consumo sustentável. Este consumidor mostra-nos como consegue ser sustentável no seu dia-a-dia, reduzindo o desperdício de embalagens de plástico com um gesto muito simples. Ora veja! Como acabou de assistir neste vídeo, esta é uma dica simples para você perceber que reduzir o consumo excessivo de plástico não é tão difícil quanto parece e ainda pode economizar dinheiro com isso. Já pensou o que é capaz de reduzir na sua vida e contribuir para uma vida melhor para todos? Uma última dica: se quiser exagerar, exagere nas coisas boas da vida, no amor, nas amizades, nos banhos de mar e nos passeios ao ar livre. Se começar a colaborar comigo e com o nosso mundo, com gestos tão simples como estes que tenho vindo a divulgar, está a dar o seu contributo para a redução da poluição por plástico no planeta. Voltamos a ver-nos no próximo programa. Até lá, praticando os 7 R's. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa e aproveitamos para agradecer todos os nossos telespectadores que estiveram do outro lado ao longo desses minutos. Fica aqui também o convite para você que ainda não é sócio da ADECO. Associe-se e com uma cota mínima de apenas 100 escudos mensais estará a nos ajudar nesta causa que é de todos, porque juntos conseguimos grandes mudanças. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna no Jornal Terra Nova e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.